Por que ditadura? Porque ditadura, se você for ao dicionário, você vai perceber que ditadura é um período, é uma forma de governo em que a população não tem direitos democráticos básicos. Por exemplo, eleições livres, liberdade de expressão, liberdade partidária, direito de livre associação. Então, isso significa uma ditadura, quando você não tem alguns direitos básicos que existem dentro de uma democracia. Quais? Por exemplo, liberdade de expressão, livre associação, né, liberdade de associação política, direito de eleição, direitos civis, por exemplo, o direito do habeas corpus. São alguns direitos básicos que a gente não teve entre 1964 e 1968. Entre 1964 e 1985. Esses direitos, por exemplo, votar para presidente é um princípio, né, muito básico. Alguns dizem, mas podia votar para presidente. A nossa Constituição dizia que quem tinha que votar para presidente era o colégio eleitoral. Tudo bem. O problema é que essa Constituição que produziu essa norma jurídica produziu isso já de uma maneira artificial. Então não foi o povo que elegeu livremente uma Assembleia Constituinte que livremente escreveu essa Constituição. Também, quando o povo escolhia durante a ditadura os seus deputados, esses deputados não tinham liberdade partidária. Então você tinha que pertencer ou ao MDB ou à Arena. E nenhum dos dois era partido. Por que não era partido? Porque não podia haver partido no Brasil. Então você precisava ter associações políticas. Né? E qual que é a diferença? A diferença é o poder que isso tem dentro do Estado, os direitos que isso tem dentro do Estado. Então, um partido político, por exemplo, ele é fundado a partir da vontade da população. Então, se eu não permito a fundação de partidos políticos, né, significa o quê? Não adianta uma parcela da população querer se juntar e criar um novo partido. Isso não pode acontecer. Então, o governo cria essas duas organizações políticas e aí você precisa entrar dentro de uma delas. Isso daqui já cortou um princípio básico da democracia, que é a liberdade partidária, a liberdade política. Tudo bem? Então, não existe discussão entre historiadores se houve ou se não houve ditadura. Tá? É você olhar para o dicionário e olhar. Mas algumas pessoas falam regime militar. Falam regime militar porque preferem usar a palavra regime porque acham a palavra ditadura feia. Porque apoiam a ditadura, porque entendem que era necessária, porque senão o Brasil viraria Cuba ou qualquer lixo de argumento, mas não é um argumento técnico-político. O argumento que você vai encontrar técnico dentro de um dicionário de política que julga diferentes sistemas de governo é uma ditadura, é uma forma de governo em que não há democracia. Tudo bem? Então, o que significa democracia? Esses direitos que eu falei para vocês e muitos outros. Tá? Então não caiam na roubada. Mas todo mundo tem aquele tio que viveu na época da ditadura e diz que na ditadura era melhor. Era muito melhor. 30% de inflação ao mês no final da ditadura. Muito melhor. Uma desigualdade, quem é aí do Rio de Janeiro, viu crescer todo um processo de favelização no Rio de Janeiro. Esse processo de favelização monstruoso é obra da ditadura, que não fez planejamento urbano, cujos prefeitos do Rio de Janeiro não fizeram mínimo de planejamento urbano. Aqui em São Paulo a mesma coisa. Né? Então, a memória curta da população
faz com que a gente ache que a ditadura foi boa. Pergunte para quem viveu essa época. Eu tenho 40 anos, não sei a idade de vocês, mas suponho que todos sejam mais novos que eu. Tô gravando, Paula, obrigado. Suponho que todos sejam mais novos que eu e não pegaram o Brasil nos anos 80, em que a gente tinha propaganda na TV, lá, de crianças de rua pedindo para não serem assassinadas. Se você procurar no YouTube, você vai ver lá propaganda que passava na TV com crianças cantando, falando, olha, eu não pedi para nascer, mas eu não preciso morrer. Tamanho era o problema de crianças de rua nesse país. Então, nós vamos tratar desse período, vamos tentar desfazer alguns mitos e eu vou pedir para vocês muita atenção para não cair em armadilhas de senso comum, para não cair na armadilha do tiozão do WhatsApp, que muitas vezes, coloca lá, mas não é assim. A época da chacina da Candelária. Sim, Paula, foi a chacina da Candelária, no comecinho dos anos 90, acho que é 92, que a gente vai ter essa questão. Porque você está saindo de uma ditadura, no final dos anos, ao longo dos anos 80, o Brasil com uma dívida externa animal, aquela ideia de não fazer programa social, primeiro por convicção, segundo porque não tinha dinheiro. E aí você tem, por exemplo, a chacina da Candelária aí no Rio de Janeiro, cujo sobrevivente tem a questão do ônibus lá, o ônibus 147. Então, 174, 147, 741, tem esses números aí, 174, isso. Então, é o Fiat 147, o ônibus é 174. Então, essa é essa questão. Mas nós vamos ver. Isso daí tudo eu só estou te alertando de algumas armadilhas. Antecedentes. Por que nós entramos na ditadura? Nós entramos numa ditadura porque esgotou-se o modelo populista. O que significa esgotar-se o modelo populista? Significa que por muitos anos, desde os anos 30 até os anos 60, ou seja, por 30 anos, por muitos anos, o trabalhador brasileiro ouviu o seguinte dos populistas: segura aí que já está melhorando. Segura aí que já está melhorando. Não, ó, já vai melhorar, já vai melhorar. Puta, reforma agrária. Não, já vamos fazer. Melhoria de salário. Não, mas ó, já melhorou. Legislação trabalhista, já fizemos. Mas o populismo, em momento algum, transformou o filho do eletricista em engenheiro elétrico. Entende o que eu quero dizer? A gente tomou medidas que mudavam parcialmente a realidade da população, mas não resolvia a qualidade de vida. Então, de fato, você tinha um salário um pouquinho melhor, você trabalhava um pouquinho menos na semana, você tinha mais direitos dentro do trabalho, você conseguia até comprar um eletrodoméstico ou outro, mas a sua condição não era transformada completamente. E aí, por 30 anos você ouve isso, quer dizer, não dá. Chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que você fala, nego, desculpa, mas eu... Entendeu? Então a pressão social começa a aumentar, a tensão social começa a aumentar. E essa tensão social aumentando vai fazer com que eu tenha uma quantidade de grevistas muito grande, o movimento das ligas camponesas, que são trabalhadores rurais que buscam reforma agrária, começa a crescer. A filha do Che Guevara, inclusive, vai lá para o Nordeste, sai de Cuba, vem para o Nordeste, vai conhecer esse movimento e tal. O Francisco Julião, que era um advogado, líder dessas ligas camponesas. Esse movimento começa a crescer e essa população começa a querer direitos. Melhoria de fato. Quer dizer, nós precisamos fazer reforma agrária. Nenhum país do mundo se industrializou sem reforma agrária. E por que fazer reforma agrária? Porque se eu faço reforma agrária, eu coloco um monte de gente dentro do mercado consumidor. Porque eu pego uma quantidade imensa de trabalhadores que sobrevivem, mas não vivem, sobrevivem,
dou um pedaço de terra para esse cara melhora um pouquinho de vida e vira o cowboy americano. Quer dizer, quem que é o cowboy americano? É o cara que tem aquela faixa de terra ali, ele tem um pouco de terra, aquela terra é dele, e ele vive bem. Ele não é um milionário, mas ele vive muito bem. Ele compra lá os carros cada vez maiores que os americanos fazem, né? Consegue ali comprar o rifle dele, consegue comprar a H-47 que ele quer. Quer dizer, ele consegue fazer. Por quê? Porque ele tem a terra dele. Agora, no Brasil, nós não temos. Nós temos um problema de concentração de terra. A população muito pobre no campo precisa vir na cidade para tentar qualquer negócio. Entendeu? Então, isso começa a inflar especialmente a população do campo. Tá? Então, é isso que acaba acontecendo. Então, uma tensão social muito grande. Um medo brutal dos Estados Unidos com uma nova possibilidade de revolução cubana. Por isso a gente também entra em ditadura. Por que medo de uma nova revolução cubana? Porque, pô, em 1959, na barba dos Estados Unidos ali, veio uma revolução anti-imperialismo, anti-Estados Unidos, uma revolução nacionalista, que por causa da intervenção dos Estados Unidos se converteu numa revolução socialista. E os americanos tiveram que engolir um governo socialista ali, com crise dos mísseis e tudo mais. Então, então os americanos estão ali, né, fazendo o possível para conter novas revoluções cubanas. Tudo bem? Não é à toa que a América Latina inteira vai passar por golpes de Estado. Apoio de setores civis conservadores. Quem são os setores civis conservadores? São os latifundiários, por exemplo, que não querem fazer reforma agrária, porque isso significaria para eles perder terra. Setores conservadores civis são os caras, são os empresários, que não querem aumentar salário. Os setores conservadores civis são, por exemplo, as multinacionais, né, as lideranças das empresas multinacionais aqui no Brasil, que não querem mudar a educação para sempre ter uma oferta de mão de obra barata. Então, os setores conservadores são aqueles setores que estão se dando bem e que não querem promover mudanças significativas na estrutura política, econômica ou social do país. Por isso que é conservador, porque quer conservar, não quer transformar. Né? Medo da elite de um governo genuinamente de esquerda. Vai que acontece que o Brasil tem um governo genuinamente de esquerda lá nos anos 60, que mete uma reforma agrária, que mete de fato uma transformação na educação, de fato uma transformação no padrão de investimento, de fato nacionaliza algumas empresas estrangeiras. Então a elite tá com medo, estamos no contexto de Guerra Fria. E o Brasil é um país pobre, subdesenvolvido, terceiro mundo. Tem o exemplo da União Soviética, que naquele momento estava indo bem. Então a elite fica com medo. E uma doutrina de segurança nacional, quer dizer, dentro do Exército Brasileiro, a doutrina de segurança nacional dizia o seguinte: eu tenho um inimigo interno que são os caras de esquerda. Então você passa a ter a demonização da esquerda dentro do Brasil. Tudo bem? E aí essa demonização da esquerda significa o quê? Significa que eu vou trabalhar rigidamente, vou trabalhar fortemente para demonizar a esquerda. Então qualquer um que fale em melhoria de qualidade de vida do trabalhador é esquerdista e tem que ser combatido. Tudo bem? Guerra total contra o comunismo. É isso que a gente tem hoje? Será que isso é um resquício de hoje? Sim. Isso é um resquício dessa época? Sim, sim. Então, quando você fala precisamos de uma legislação, precisamos do Estado, precisamos de não sei, por exemplo, se paradoxalmente o SUS foi criado na ditadura militar. Mas qual que é a discussão que tem nos Estados Unidos, por exemplo? Você vai pagar a sua vacina?
Quem paga a sua vacina? O Estado. No Brasil é o SUS. O Estado compra e aplica. Agora, se eu não tenho o SUS, você pegou Covid. E aí? Você é internado. Legal. Quando você sai da internação, quem paga a conta do hospital? Se for pelo SUS, o Estado. Se for pelo SUS, nada. Você agradece todo mundo, beija, todo beijo lá não pode, porque você vai estar de máscara, mas você agradece, faz um joinha para todo mundo e vai embora. Agora, se eu não tenho um sistema público de saúde, é isso. Agora, quando você defende, né, o Dória, aqui o governador de São Paulo, ele adora detonar o SUS. Quero ver ninguém falar mal do SUS agora. Então, isso era uma das perguntas viajantes que eu ia fazer quando você estava falando sobre o comunismo e o socialismo. Para mim, parece, agora que eu estou tentando entender, que o SUS e até a Revolução Francesa, assim, viajando mesmo, tem um quê de socialismo, não? De comunismo, quer dizer. É, Socialismo seria pegando pro Estado, mas comunismo seria sendo todos iguais. Que é uma ideia do SUS, é direito de todos, todos iguais, e da Revolução Francesa também. Ou eu estou viajando? Não, no fundo, o liberal entende que todos são iguais. Só que o liberal entende que todos são iguais perante a lei, para acabar com a ideia de nobreza lá na Revolução Francesa. Entendi. E não iguais economicamente. Então a igualdade termina quando você começa a falar de dinheiro. Quando você quer taxar a herança. Né? Nos Estados Unidos você tem uma taxação sobre herança enorme. Por quê? Porque eles entendem que você tem que ter o mérito de enriquecer. Então, mas meu pai construiu um império de Jeff Bezos. 300 bilhões, sei lá qual que é a fortuna do nego, mas sei lá, vamos falar qualquer número aqui, 300 bilhões. Ótimo, ele vai deixar 40% disso para você, 60% é imposto para o Estado. Entendeu? E aí eu estou pegando o exemplo mais extremo, mas se você pega um cara que vai deixar 7 milhões de dólares para o filho, 40% disso, tem uma tabela lá, tá? Que é agressiva. Né? A nossa para em 32%, e aí você pega as empresas, não sei o quê, e aí você transmite assim loucamente gerações e gerações. Lá não, lá você estanca. Então é o igual perante a lei versus o igual perante a lei, mas também economicamente. Entendeu? Então quem que apoia? Grupo Votorantim. Quem que apoia? Companhia Ultragás. 1500, descoberta, mato, selva, nada. 400 anos se passaram. Muito interessante, 1500, descoberta, mato, selva, nada. Cadê os índios? Não tem índio? E é importante dizer isso porque os militares, ao longo da ditadura, vão ser responsáveis por um dos maiores genocídios que esse continente já viu. A política em relação ao indígena é uma política absolutamente genocida. A selva foi cortada, ao som selvagem uniu-se o canto do boiadeiro. Repara, de novo eu reforcei que o indígena é um selvagem, ou que não existe. A roca, o moinho d'água, socando café. E aí tem uma frase que é fabulosa, que é a seguinte: e um dia ao que se fez faltava e criou-se a indústria. É maravilhoso, porque quando ele fala e ao que se fez faltava e criou-se a indústria, ele está apagando Getúlio Vargas, que tem um planejamento, um plano, uma política nacional desenvolvimentista do ponto de vista econômico, está apagando o JK, que tem uma política nacional desenvolvimentista, e está impondo o quê? A ideia de que a indústria brotou no Brasil e que não foi fruto de investimento estatal, de uma política estatal de industrialização do Brasil. Né? E é uma frase muito louca, se pá nem faz sentido. E um dia ao que se fez faltava e criou-se a indústria.
Pense brasileiro, do nada fez-se uma nação, pense e ajude a paz, brasileiro 64 é o Brasil e depende de você. E aqui uma frase que hoje a gente, né, eu adoro, dou risada pra caramba, porque em casa eu e minha mulher a gente cozinha junto, ainda mais agora em tempos de pandemia, mas em 1.500.000 lares, todos os dias alegram-se as donas de casa ao calor da chama da Ultragás. Não é bonito isso? Né? E para todos os milhões de lares desse fabuloso país, nossa mensagem de confiança e certeza 64 Brasil continua. Quer dizer, é a indústria apoiando o golpe, legitimando o golpe. Entendeu? Então falou, não, beleza, é isso aí que tem que acontecer, é isso que tem que rolar, show de bola, maravilha, segue o jogo. Né? Ninguém fica escandalizado, ninguém fica bege com o fato de haver o golpe. Bom, mas o que acontece no Brasil depois do golpe? O que é o golpe? É o Palácio da Guanabara, aí no Rio de Janeiro, né? Tem o Palácio da Guanabara, o Palácio das Laranjeiras, né? Ou das Laranjeiras virou Guanabara, não sei. Mas o Palácio da Guanabara, que era meio que sede do governo, porque Brasília foi inaugurada às pressas, né? Em 61, meio incompleta, então o governo ainda estava dividido. E o presidente João Goulart estava no Rio de Janeiro e ia para Brasília. Mas ele saiu antes dos tanques chegarem, né? E na noite do dia 1º para o dia 2 de abril, na madrugada do dia 1º de abril para o dia 2 de abril, numa reunião às 3 horas da manhã, o Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, e o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, que presidia a sessão conjunta, vão apagar as luzes, mutar os microfones e vão dizer, está vaga a presidência da República, o presidente não está em território nacional, o que era mentira, ele estava, né, por conta da circunstância, acabou em lugar de ir para Brasília, ele foi para o Rio Grande do Sul, mas ele estava e o Congresso encampa o golpe e fala, quem vai governar o país, portanto, é o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Tá? Mas quem manda, de fato, é o Exército. E a partir daqui, né, o golpe, né, a partir daqui, dia 1º de abril, eles gostam de chamar 31 de março, mas na prática é 1º de abril, porque as tropas saíram no 31 de março, mas o golpe aconteceu dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né? Então eles preferem chamar do dia do 31 de março. Mas a partir daqui acabou a democracia, porque um presidente eleito pelo povo foi derrubado por um movimento militar legitimado por deputados. Ainda que os deputados estivessem putos, se a gente tivesse uma democracia, devia ser instaurado um processo de impeachment. E jamais dizer, o cara não está aqui, então quem manda é ele. Aqui acabou a democracia. Então não tem discussão se é uma ditadura já de 64 ou não. É de cara, porque a vontade popular morreu. 9 de abril de 64 vem o primeiro ato institucional. E aqui temos que fazer o seguinte comentário. Um dos grandes esforços da ditadura brasileira é fazer de conta de que não é ditadura. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer um grande esforço para dizer o seguinte, olha, tá tudo bem, é o povo no poder, é o Congresso que está governando e tal. Então, eu não vou chamar de decreto, eu não vou chamar de ordem. Toda nova lei imposta pelo governo vai ser chamada de ato institucional. Porque traz uma ideia vaga da instituição. É um ato institucional, quer dizer, um ato de uma instituição. Não é um decreto que eu estou te impondo. Não é uma ordem que eu estou te impondo. Sacou? Então é um ato institucional, que a gente chama de AI1, ato institucional número 1. O que esse ato faz? Demite funcionários públicos, civis ou militares leais ao antigo governo. De novo, outro sinal de ausência de democracia. Por conta da minha convicção pessoal, eu não posso ser funcionário público.
E aí tem um problema porque muitos juízes do Poder Judiciário, evidentemente, vão perder o emprego, né, vão ser demitidos. Muitos generais vão ser levados para a reserva, tá? Dos 90, 30 generais vão ser levados para a reserva, quer dizer, 1/3 dos generais do governo, do exército, vão ser levados para a reserva, o que significa que eu estou fazendo uma limpeza, no pior sentido possível, ideológica. Então, só é funcionário público quem está leal a mim. Outro sinal, né? Aquele sinal de ausência de democracia. Cassação de mandatos de opositores ao golpe. A partir do dia 9 de abril, tudo que o Congresso aprova já é um Congresso que não é o Congresso eleito pelo povo. Já é um Congresso refinado de acordo com um pensamento ideológico, de acordo com um pensamento ideológico a pleonasmo, de acordo com uma ideologia, já com vistas em aprovação de um certo projeto político. Então eu não tenho mais a pluralidade, o debate de ideias. Por isso que qualquer medida que aconteça agora, mesmo que aprovada pelo Congresso, já é um Congresso em frangalhos, já é um Congresso não democrático. Então não dá para dizer, mas não foi ditadura. Porra, como não foi ditadura? Entende? Como era uma democracia? Não era. Mas era um regime. Chame de regime se você concorda, se você... Só não põe na prova, né? Na prova não pode chamar de regime. Na prova tem que chamar de ditadura, senão está conceitualmente errado. Né? Prisão de opositores. Líderes sindicais, líderes da UNE, vereadores, até deputados vão ser presos. A gente tem mais de 5.000 prisões na primeira semana do golpe. Tá? Então é um negócio muito forte. E aqui a gente já decreta eleições indiretas para presidente. Então observa, eu vou caçar os deputados opositores ao golpe e vou nomear eleições indiretas. Quer dizer, todo mundo que discorda de mim cai fora e quem concorda comigo vai dizer quem é o próximo presidente. Fácil, né? Fácil. Estamos numa democracia? Evidentemente que não. Né? Bom, agora nem todos os militares pensavam exatamente da mesma maneira. A gente pode dividir os militares em pelo menos 3 grupos. Tá? 4 grupos, na verdade. O primeiro grupo é esse grupo que era mais ostensivamente contrário ao golpe e que foi posto na reserva. Tá? E que já não é mais militar, portanto, é um militar aposentado. Eu tenho um segundo grupo que não foi posto na reserva e conseguiu se preservar no governo, mais quietinho no jogo político. E aí eu tenho os 2 grupos que vão pesar mais. O grupo que a gente chama de Sorbonne e um grupo que a gente chama de linha dura. O grupo que a gente chama de Sorbonne em referência, evidentemente, à escola da França, né? Eles não chamam de faculdade, né? Na Universidade da França, de Paris, onde uma certa elite intelectual do exército brasileiro foi estudar depois da Primeira Guerra Mundial. Muitos foram para os Estados Unidos e outros foram para a França. Esse grupo é um grupo profundamente capitalista, profundamente defensor de um governo forte, executivo mais forte, mas ainda disposto a um certo jogo político. Tudo bem? Alinhados com decisões econômicas técnicas. O que é isso? A história do tecnocrata. Eu preciso dar, às vezes, um remédio amargo. E eu vou dar esse remédio amargo. Então, para daqui a 20 gerações a gente estar desenvolvido, ou para daqui a 2 gerações a gente estar desenvolvido, essa geração aqui tem que pagar algumas coisas. E ela vai pagar essas algumas coisas. E pronto, acabou. Tudo bem? Então, essa daqui seria uma solução econômica técnica e que o governo olha para a população e fala, gato, desculpa,
mas não tem escola para todo mundo, não tem saúde para todo mundo, tem isso daqui e daqui a pouco a coisa melhora e a gente provê alguma coisa, mas por enquanto é isso aqui, vai trabalhar. Tá? Um outro grupo é o que a gente chama de linha dura. Esse aqui é aquele grupo que não quer saber de política, não quer saber de deputado, que é um ditadorzão. Sabe aquele filme que tem um ditador na África, que ele manda, faz, acontece? É esse grupo aqui, o linha dura. Tá? Que quer saber de descer a lenha em todo mundo, e é ele que manda, é ele que faz, é o ministro dele. Claro, tem uma equipe com ele, mas é o cara que não quer atropelar todo mundo e quem não concordar morre, e acabou. Tá? Que vai se dizer nacionalista. Né? E aí, porque eu sou nacionalista, e esse discurso é um discurso de extrema direita, porque eu digo assim, nós somos todos brasileiros e todo mundo que não é, que se coloca como brasileiro, negro, tá lá, tá vendo? Já o cara já não é brasileiro, o cara já tá dizendo que ele é negro. Ah, eu sou brasileiro, mas eu sou índio. Não, mas não tem brasileiro, mas é brasileiro, que nem o Weintraub falou. É brasileiro. Não me venha dizer que você é brasileiro gaúcho, que você é brasileiro negro, que você é brasileiro indígena. Você está aqui e você é brasileiro. Isso daqui parece bonitinho, mas isso daqui é nojento, porque eu vou massacrar a minoria. Então, uma minoria descendente oriental, muçulmana, indígena, né, em vários sentidos, embora não populacional, mas em vários sentidos, uma minoria afrodescendente, uma minoria judia, quer dizer, esses caras vão ser massacrados pela maioria que se julga patriota, que se julga nacionalista. Então é complicadíssimo. Esse discurso tem que ser brasileiro. Não. Todo mundo é brasileiro, todo mundo. E aí você tem o brasileiro desse tipo, daquele outro tipo, daquele outro tipo, no sentido tipo da sua identidade cultural. É isso que eu quero dizer com tipo, né? Não numa condição hierárquica. Mas eu preciso entender que existe uma diversidade cultural que precisa ser preservada e respeitada. Do contrário, nós vamos fazer que nem o Hitler. Quem é diferente de mim, eu mato. Né? Ou vamos olhar para o nosso indígena e dizer, desculpa, mas para eu me desenvolver eu preciso matar você. Então ou você vem aqui e se desenvolve comigo e passa a ser o que eu sou, ou você vai ter um problema aí na floresta, porque a floresta nós não vamos respeitar. Né? Então é tumultuada essa situação. Então esse nacionalismo é esse nacionalismo complicado, não é que valoriza o país. Não, é um nacionalismo, não vou chamar de xenófobo, porque não é um problema com estrangeiro, mas é um problema com minoria aqui dentro. Tá? Avessos a políticos e parará. Então esses daqui são os grupos militares mais significativos para o poder, para o jogo político daquele momento. Aqui uma piadinha com os professores, com os presidentes, né, com os ditadores. Por que todos os ditadores? Porque nenhum deles foi eleito pelo voto popular. Todos eles foram eleitos por ou um colégio eleitoral maior ou um colégio eleitoral menor, mas todos eles foram eleitos por colégios eleitorais restritos, né, já compostos por determinadas agremiações políticas, ou seja, não tinha, né, não é como um primeiro-ministro, ou mesmo como nos Estados Unidos, que é essa várzea, mas que eles gostam, que você, né, a população livremente vota, né, nos candidatos independentes, no democrata ou no republicano, e aí o colégio eleitoral, que foi a população que livremente escolheu, vota no presidente. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Só é político quem eu quero que seja, né? Só existem esses dois partidos que eu quero e vocês vão votar e aí eu vou, entende? Então não é um voto livre. Esse daqui de baixo é o Castelo Branco, sentadinho, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel, ali de óculos escuro, e o Pinguim é o Figueiredo. Tá? Uma vez eu estava corrigindo prova e um aluno escreveu assim, porque aí o Ernesto, não sei o que, eu fiquei, Ernesto, é o Ernesto Geisel.
tá? Nenhum deles entrou para a história pelo primeiro nome, tá? Então todos são o sobrenome. O João Batista Figueiredo, o Emílio Garrastazu Médici, o Humberto Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva, tá? Que são os presidentes aí. Governo Castelo Branco Sorbonne. Ele entra e medidas técnicas. PAEG, corte de gasto, aumento de tarifa e de imposto. O que é tarifa? Tarifas são serviços oferecidos por empresas públicas, como a antiga Telerge, Telesp, né, ou não sei como é que é no Rio Grande do Sul, né, mas que a gente tinha lá as estatais que ofereciam serviço de iluminação, né, por exemplo, ou de telefonia, ou de o que fosse, né? Então, o serviço de abastecimento de água, tratamento de água e tal. Então, isso é a tarifa, você paga uma tarifa, né? E o imposto é o imposto dentro do produto, né? Então, tarifas e impostos. Fim da lei da estabilidade, a estabilidade do funcionário público. O funcionário público não pode ser mandado embora. Por quê? Hoje, né? A partir daqui vai poder. Mas por que não pode ser mandado embora? Porra, porque o funcionário público, ele é funcionário público, ele não é funcionário de governo, ele é funcionário de Estado. Então o Estado tem os seus funcionários públicos e o governo tem os seus funcionários. Então o ministro é um cargo de governo, só que abaixo do ministro você tem os técnicos, né? Que são os técnicos que são funcionários públicos. Ah, mas funcionário público é um lixo porque não produz muito, né? Uma fala que a gente ouve comumente. Tá, isso não quer dizer que não deve existir funcionário público. Em qualquer país do mundo existe funcionário público. Ah, mas no Brasil tem muito funcionário público. Mentira, se comparar a proporção população, funções do Estado e funcionário público do Brasil com qualquer outro país, a gente está absolutamente dentro do normal. Ah, mas o PT encheu a Petrobras. Encheu, mas aí são questões pontuais, não é a estrutura do Estado. Criação do FGTS, isso daqui é uma questão importantíssima. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Você pega a carteira assinada, que o Vargas criou, né, a carteira de trabalho. Para cada mês que você trabalha, você tem o seu salário, 11% do seu salário você não recebe porque vai para a Caixa Econômica Federal, para quando você se aposentar, você sacar esse FGTS e também receber a aposentadoria, né? Porque você contribuiu e aí você recebe a aposentadoria. Aqui começa o pacote de maldade. Bom, já começou aqui em cima, né? Aumento de tarifa. Aumento salarial uma vez ao ano, abaixo da inflação. Isso daqui gera arroxo salarial. O que é o arroxo salarial? Arroxo salarial funciona da seguinte maneira. Existe a inflação. Então, no mês 1, 1 quilo de carne custa 10. No mês 2, o quilo de carne custa 11. No mês 3, o quilo de carne custa 12,20. Eu estou aumentando em 10% o valor da carne, ou seja, a inflação é de 10%. Só que o salário era 100, subiu para 101, depois subiu para 102,1, depois subiu para 103,3. Ou seja, ao passo que a inflação aumenta em 10%, o salário aumenta em 1%. Isso é arroxo salarial. O que acontece na prática? Uma experiência que nós estamos tendo no Brasil de alguma maneira hoje, especialmente os mais pobres. O que você comprava há um ano, você não consegue comprar agora. O seu padrão de consumo diminuiu. Por que o padrão de consumo diminuiu? Porque o seu salário não aumentou no mesmo ritmo que a inflação aumentou. Tudo bem? Isso é o arroxo salarial.
é uma medida de você garantir, ou de você tentar, ao diminuir o poder de compra da classe trabalhadora, você diminuir a pressão sobre os preços, né? Porque você diminui a procura, então na lei da oferta e da procura, diminuindo a procura, você justamente diminui a pressão e aí os preços tendem a diminuir. Né? Lei da oferta e da procura, princípio liberal. Né? Se eu tenho menos capacidade, se a sociedade tem menos capacidade de comprar, não adianta você elevar o preço, porque você não vai conseguir vender, você precisa diminuir o preço. Tudo bem? É liberal, mas não é liberal, porque é o Estado agindo diretamente na economia para regular o preço. Outra medida, restrição de crédito. Então você não pode pedir muito dinheiro emprestado nos bancos, nem para investir na sua empresa, nem para comprar um carro novo, por exemplo. Né? Nem o crédito empresarial, nem o crédito pessoal. Bom, se você perceber, o governo cortou gastos, a população está com arroxo salarial, está com restrição de crédito, eu só posso falar num ambiente de recessão. Por quê? Porque ninguém está comprando. O fim da estabilidade é ruim porque se eu coloco o funcionário público na mão do governo, eu vou fazer um uso político da máquina pública. Então esse funcionário, em lugar dele ser um funcionário do Estado, que tanto faz quem está governando, esse cara agora precisa agradar o governante. Isso é péssimo. Tá? Isso é complicado. Porque o Estado tem que funcionar independente, tem que ter uma diferença entre Estado e governo. Exatamente, como a pessoa... Isso, exatamente. Então, porque você me multou, você vai ser exonerado. Ou o cara que estava falando lá em Fernando de Noronha. O biólogo marinho, né, um cara da biologia marinha, foi transferido de Fernando de Noronha para atuar no sertão. Por quê? Porque ele está levantando problemas para o desenvolvimento turístico de Fernando de Noronha. Por quê? Porque é um lugar diferente. Então, você não pode fazer isso. Tá? Então, tem que ter esse refinamento. Quer dizer, o Estado é o Estado. Uma coisa é o Estado, outra coisa é o governo. Se eu misturo Estado e governo, azeda. Outra medida, o fim da lei de remessa de lucros. O que é remessa de lucros? Vamos lá. Um país, por exemplo, uma empresa, por exemplo, a Pirelli Pneus, italiana, vem ao Brasil, instala uma fábrica. Instalou essa fábrica, legal, fez a fábrica. Produziu pneu, vendeu o pneu, pagou o salário dos trabalhadores. Sobrou um lucro, pagou imposto, tudo bonitinho, sobrou um lucro. O que a Pirelli vai fazer com esse lucro? Pegar e levar lá para a matriz. E a matriz, lá na Itália, em Milão, no caso, vai dizer o que vai ser feito desse lucro. O João Goulart, antes de ser derrubado, né, antes de vir um golpe de Estado em cima do presidente João Goulart, o que o João Goulart tinha feito? O João Goulart falou, olha, o negócio é o seguinte, Pirelli, o negócio é o seguinte, uma parte desse lucro você precisa reinvestir no Brasil. Então, legal, você veio, fez pneu, imposto, salário, bonitinho, tal, lucrou. Lucrou, uma parte do lucro precisa ficar no Brasil. Uma outra parte você pode levar embora, mas uma parte você precisa investir aqui. Qual que é a ideia disso? É fazer com que eu não tenha um fluxo de saída de dinheiro muito grande. Quer dizer, tudo bem, a empresa investiu aqui, é justo que ela leve uma parte embora. Agora, uma outra parte ela pode investir aqui, fazer uma outra fábrica, fazer uma ampliação daquela mesma fábrica que ela fez
pagar um salário maior para o empregado, ou montar um centro de pesquisa, sei lá, ou qualquer coisa, mas teria que ser investido aqui no Brasil. Claro que dentro do alinhamento político-ideológico, fim da lei da remessa de lucros. Quer dizer, você pode vir para o Brasil, fazer o lucro que você quiser e levar esse lucro embora, tá? Sem nenhum problema. Outra medida, desvalorização monetária. Eu quero desvalorizar a moeda do Brasil. Para quê? Para fazer com que a moeda do Brasil, ao valer menos, ela signifique uma possibilidade de você atrair investimento. Tá? Eu costumo brincar o seguinte, quando você vai para a Argentina, que um real vale muito mais do que um peso argentino, você senta em churrascaria, você pede vinho, você fala, caramba. Quando você vai para Londres e você tem que comprar uma água, uma garrafa d'água, e uma garrafa d'água em Londres custa 2 pounds, o equivalente a 12 reais, você fala, porra, talvez eu não precise de água. Que dirá de churrascaria e vinho? Certo? Então eu jogo lá embaixo o valor, fica impossível fazer viagem ao exterior, não tem problema, mas as empresas nacionais são compradas por empresas internacionais. Então a Poços de Caldas, a Requeijão Poços de Caldas vai ser comprada pela Nestlé, a Gessi, né, fabricante de sabonete aqui da região de Campinas, vai ser comprada pela Lever e vai passar a ser chamada de Gessi Lever. Não sei, tem milhões de exemplos que a gente poderia trazer aí, mas a ideia é essa, tá? Diante de toda essa abertura, a gente consegue renegociar a nossa dívida externa, que a gente não estava conseguindo pagar, a gente consegue obter novos empréstimos, e o nosso ministro das Relações Exteriores, Juracy Magalhães, dizia: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ou seja, a gente tem que abrir as portas do Brasil para os americanos, para fazer com que os americanos invistam no Brasil e levem aí o Brasil nas costas, né, a partir do desenvolvimento. É um pensamento que parece um tanto com o pensamento de governantes na África, né, que estão loucos para abrir o seu país. O que o Brasil tem em comum com esses países da África? Nenhum deles se desenvolveu. Já os Estados Unidos se desenvolveu loucamente. O plano econômico começa bem? Começa, ó. A inflação cai bastante, né, de 64 para 65 para 66, quer dizer, nós estamos falando aí de uma inflação de menos de 40% ao ano. É bom para a média brasileira, é bom, tá? E o PIB? Não, o PIB ainda está um PIBinho, ainda está baixinho, mas daqui a pouco a gente vai fazer isso crescer. O que nós vamos fazer? 64, a gente já vai dizer, olha, o mandato presidencial vai até 67. Por que a gente toma essa medida? Porque o governo era profundamente impopular, sabia que se abrisse para eleições, não ia conseguir se eleger. Porra, uma recessão louca, arroxo salarial, restrição de crédito. Então ele falou, ó, a gente só vai falar em voto lá em 67. Já empurra para 67. Em 1965, teve eleição estadual. E os candidatos governistas perderam em vários desses estados. Em 11 estados, né? Não em todos, porque a gente não está numa democracia. Então, em 11 estados. Em vários desses, o candidato do governo perdeu. Na próxima aula, semana que vem, nós vamos falar do bipartidarismo. Ou seja, vamos fechar todos os partidos políticos, já que nós estamos apanhando na política. Vamos fechar todos os partidos políticos e vamos ter 2 movimentos, né? Ó, a Aliança Renovadora e o Movimento Democrático Brasileiro. Tudo bem?